Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Professor Marcos Aba. Eu sou a Giz, do canal Giz com Giz, e hoje você vai aprender a divisão com números naturais. Vamos lá? Gente, então para nós começarmos a divisão, eu preciso falar duas coisas para vocês. Primeiro, a divisão ela pode ser empregada com a ideia de repartir em partes iguais. E a segunda ideia que ela pode ser empregada está relacionada a ver quantas vezes uma quantidade cabe na outra, ou seja, quando eu trabalho com medida, beleza? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, que pode ser aplicado ou imaginado em algum contexto real, tá bom? Então um jogo qualquer, determinado jogo, tem duração de 48 minutos, com 4 tempos de mesma duração. Qual é a duração de cada um desses 4 tempos do jogo? E aí, gente, nesse caso aqui, essa questão ela está sendo empregada na divisão com a ideia de repartir em partes iguais, porque eu vou pegar o tempo total do jogo e vou dividir em 4 tempos, que são 4 partes. Então a estratégia é fazer o quê? É pegar o 48 e eu vou dividir por 4, que são os 4 tempos, ok? Então vamos lá, 4 divide em 4. Quantas vezes esse 4 aqui cabe nesse 4 aqui? Uma vez, não é? 1 vezes 4 são 4. Faz a nossa subtração aqui, 4 tira 4, 0. Agora eu vou lá e abaixo o 8. Quantas vezes esse 4 cabe dentro desse 8? Ou eu me pergunto, o 8 dá para dividir para 4? Quantas vezes o 4 cabe nesse 8? Vamos arrumar ele que ficou muito pequenininho. Quantas vezes? Tabuada do 4. Aí você tem que pensar na tabuada do 4. É 2, né? Porque 2 vezes 4 são 8. E aí, resto 0, tá bom? Então aqui, qual é a duração de cada um dos 4 tempos desse jogo? Aí sempre que você resolve uma questão, você precisa colocar a resposta para essa questão, tá bom? Então, qual é a duração de cada tempo? Olha lá então, resposta completa, tá bom? Quando a gente resolve uma questão contextualizada. A duração de cada tempo é de 12 minutos, ok, gente? Agora nós vamos fazer uma questão contextualizada também, aplicando a ideia agora de medir quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra. A ideia de medida. Vamos lá? Gente, agora eu trouxe o segundo exemplo, tá? Para nós aplicarmos a divisão na ideia empregada em quantas vezes cabe, ou seja, quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, tá bom? Ali ela remete à ideia de medida. Então, olha a questão. Uma loja de departamentos pretende formar equipes de funcionários para atender a cada um dos setores que ela tem. Sabendo que cada equipe terá 5 funcionários, ó, o que é importante? Você já ir grifando as informações que você tem no enunciado, quando você tem uma questão assim. Então, cada equipe terá 5 funcionários. Calcule quantas equipes eu consigo formar com 60 funcionários. Então, nessa questão, a ideia é dividir, né, para ver quantos cabem dentro de outra quantidade. Então, 60 eu vou dividir por 5, tá? Daí aqui eu vou descobrir quantas equipes eu vou conseguir formar, né, de 5 pessoas cada equipe. Então, vamos lá. Esse 5 cabe dentro desses 6? Cabe, não cabe? Cabe uma vez. Porque 1 vezes 5 são 5. 6 tira 5, sobra 1. Beleza? Agora eu tenho um número aqui, ó, esse 0. Eu abaixo esse 0. Aí formou 10. Formou 10 unidades ali. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? São 2 vezes. 2 vezes 5 são 10. E aí faz a subtração. Sobrou o resto 0. Então, o que quer dizer esse resultado que eu encontrei, que foi 12? Quer dizer, então, que eu vou conseguir formar 12 equipes e em cada equipe vai ter, porque são 5, né, funcionários, vai ter 5 funcionários. Então, eu consigo formar 12 equipes, beleza? Então, agora nós vamos colocar a resposta.
será possível formar 12 equipes, beleza? Com aqueles 5 funcionários em cada equipe, ok? Então, gente, eu gosto de trazer sempre aqui questões para você ver a aplicabilidade da divisão aqui no caso, tá? Então, eu trouxe 2 questões que nós podemos aplicar a divisão de 2 ideias diferentes. Agora, eu vou resolver os algoritmos com vocês, sem a contextualização. Já vou trazer o algoritmo e nós vamos resolver para a gente treinar. Porque na matemática, quanto mais a gente treina, mais a gente aprende, não é? Então, vamos lá? Então, antes de nós começarmos a resolver o algoritmo da divisão, quero que você saiba aqui alguns nomes. Então, eu vou armar essa divisão, que é o nosso 147 dividido em 3. Esse 147, ele é chamado de dividendo, tá bom? É o número que fica aqui, dividendo. O número que fica aqui dentro, onde está esse 3, dentro dessa chavinha aqui, ele é chamado de divisor, tá? O resultado que eu vou colocar aqui, ele é chamado de quociente, tá bom? E o resto, o que é o resto? É aquele número que vai sobrar aqui ao final da divisão. Aí tem 2 coisas que podem acontecer ao final da divisão. Esse meu resto, ele pode ser igual a 0, e se ele for igual a 0, eu falo que eu tenho uma divisão exata. Se o meu resto for um número diferente de 0, pode ser qualquer outro número que é diferente de 0, nós temos uma divisão não exata. E outra coisa que eu quero que você saiba também, é possível que em alguns lugares você vai encontrar o símbolo da divisão assim. Então, ao invés de estar escrito 147 dividido por 3 assim, com esse sinal que eu coloquei, é possível que você encontre escrito assim, 147 dividido por 3. Então, estes 2 sinais que tem aqui, ó, esse aqui ou esse aqui, os 2 simbolizam a divisão. Assim como na multiplicação, nós representamos a multiplicação pelo xizinho, que é o vezes, né, que a gente fala, ou eu posso representar apenas por um ponto, ok? Então, agora vamos resolver a divisão. Então, gente, ao resolver uma divisão, o que eu devo pensar? Ó, aqui eu tenho, então, unidade, dezena e centena. Eu vou explicar direitinho para você entender bem o conceito da divisão, tá bom? Daí, se você quiser fazer direto, do jeito que você está acostumado, fique à vontade, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Na divisão, eu sempre começo lá da esquerda, lá no caso aqui da centena. Eu vou pegar uma centena e vou dividir para 3, tá? Uma centena. Uma centena é possível de dividir para 3? O 1 aqui, que está representando uma centena. Não é possível, né? Então, ele vai ficar o quê? 0 vezes o 3, que dá 0, e eu abaixo esse 1, porque 1 tirar 0 dá 1. Uma centena. E o que você sabe? Você sabe que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Não é isso que você sabe? Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Aí, tá vendo esse 4 aqui? Esse 4 tá representando o quê? 4 dezenas. Aí eu vou unir esse 4 a essa uma centena que tá aqui, que são 10 dezenas. 10 dezenas com 4 dezenas, 10 mais 4 são 14, tá? Então, é isso que significa a divisão que eu faço. Mas a gente falou abaixo 4, mas esse é o real significado, tá bom? Aí ficou 14. 14 dividido em 3 vai dar? Vai dar, porque ele é maior que o 3. Agora, o número que formou aqui é maior que o 3. Quantas vezes o 3? Aí você vai pensar no quê? Você vai pensar na tabuada do 3. Tá? A gente tem que treinar a tabuada. Então, na tabuada do 3, quantas vezes o 3 chega mais perto do 14? Ou dá 14? É isso mesmo, é o 4. Porque se eu multiplicar 4 vezes 3, dá 12. Então, aqui dá, faço uma subtração. Eu tenho 14 dezenas, eu tiro 12 dezenas, vai sobrar 2 dezenas para mim, beleza? E ó, também aqui no quociente, se você quiser ir indicando, ó, centena, dezena. Agora eu vou trabalhar com as unidades. Então, aqui sobrou o quê? 2 dezenas. 2 dezenas são 20 unidades. Aí eu vou juntar as 20 unidades que estão aqui com as 7 unidades ali. Vai dar quanto? Vai dar
27 unidades. Por isso que eu falo, eu abaixo 7, tá bom? Porque eu estou juntando esse 7 das unidades com esse 2 que representam duas dezenas, que são 20 unidades. Logo, 20 unidades com 7 unidades formam 27 unidades, ok? Agora, de novo, você tem que pensar quantas vezes esse 3 cabe dentro do 27. Você vai pensar na tabuada do 3. Quanto que é? Isso aí. Na verdade, são 9 vezes o 3. 9 vezes o 3 dá 27. E aqui eu faço a subtração. O que aconteceu na minha subtração? O resto deu... Olha aqui o que aconteceu com o resto. Ele deu 0. O que acontece mesmo se o resto dá 0? A minha divisão é exata. Então, essa divisão que eu fiz aqui com vocês é uma divisão exata. E o quociente, olha aqui. O quociente é 0 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. Logo, eu posso falar que o meu quociente é de 49, porque esse 0 centena aqui, como não tem nada, eu não vou deixar escrito, tá bom? Então, eu coloco que a minha resposta é 49. Beleza, gente? Então, eu expliquei direitinho isso daqui para que você saiba o real significado do que a gente faz na prática, né? A gente desce um e faz isso e não tem explicação do porquê. Beleza? Vamos passar para os próximos exemplos. Gente, então vamos resolver outra divisão que eu trouxe aqui para que você possa entender bem. Eu vou fazer detalhado de novo, explicando aquele significado para você entender bem aí, beleza? Então vamos lá. Ó, eu já trouxe aqui a ordem de cada um, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então nós começamos pela esquerda, lá pela unidade de milhar. Uma unidade de milhar, nós não vamos converter ainda em dezena, em centena, nada. Uma unidade de milhar. É possível você dividir para 7? Não é, né? Porque ele é menor. Então, quer dizer que o 7 cabe 0 vezes lá dentro. Cabe nenhuma vez. Então, faz a subtração, fica 1. Ok? E agora, gente? Agora, essa uma unidade de milhar, já que eu vi que não dá para dividir por 7, eu vou ter que juntá-la com essa centena. Aí você vai ter que pensar o seguinte. Uma unidade de milhar, eu posso trocar por 10 centenas. Não é isso, gente? Uma unidade de milhar, eu posso trocar por 10 centenas. Logo, esse 1, eu vou falar que ele é 10 centenas. E 10 centenas, com essas 4 que eu vou juntar aqui, vai dar 10 mais 4, são 14 centenas. Por isso que a gente fala abaixo 4, tá? Esse é o real significado, é porque eu estou juntando esse 4 com esse 1 aqui, que representa 10 centenas. 10 mais 4 são 14 centenas, certo? Isso é o real significado. Agora, 14 dividido por 7, quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? Você deve pensar na tabuada do 7, tá? Então, são 2 vezes. 2 vezes 7, 14. Aí, eu tenho 14, tiro 14 e fico com 0. E agora? O que eu tenho para trabalhar agora? Agora, nós temos as 3 dezenas aqui, ó. Então, eu tenho 3 dezenas. Eu consigo dividir 3 dezenas sem fazer nenhuma troca. 3 dezenas em 7? Não consigo, porque é menor. E aí, gente, o que eu vou fazer? 0 vezes, então. 0 vezes o 7 dá 0. Porque o 7 cabe 0 vezes aqui, não é? Por isso que eu multipliquei por 0. Então, sobrou 3. E aí, o que eu faço agora? Eu não tenho ali mais 5 unidades sobrando ali? Aí a gente não vai lá e fala, abaixo 5? Por que mesmo que eu abaixo 5? Porque eu vou pegar essas 3 dezenas, né? Aqui, ó, 3 dezenas. Olha aqui de novo, então. 3 dezenas. O que eu vou fazer com 3 dezenas? Eu vou trocar agora por unidades, que são 30 unidades. E 30 unidades com as 5 que eu tenho que adicionar aqui são 35 unidades. Então, por aquele motivo, por isso que eu falo abaixo 5, porque eu estou adicionando essas 5 unidades a esse 3, que são
3 dezenas, mas que são 30 unidades. Então, formou 35. E agora, quantas vezes o 7 chega no 35? De novo, você deve pensar na tabuada do 7. São 5 vezes. 5 vezes o 7, 35. E aí eu faço 35 para 35, resto 0, tá? Então, aqui no meu quociente, eu tenho 5 unidades, 0 dezenas, 2 centenas e 0 unidade de milhar, tá bom? E aí, gente? Eita. Unidade, letra maiúscula aqui, né? Dezena e centena. E aí, o que eu posso falar, então? Que o meu quociente é 205, né? Porque esse 0 aqui a gente não vai utilizar, é 0 unidade de milhar. E o meu resto é 0. Se o meu resto é 0, o que mesmo que você aprendeu um pouquinho antes aqui? Que se o resto é 0, a minha divisão é exata. Beleza? E mais uma coisinha que você deve lembrar. Se eu pegar o quociente e eu multiplicar, ó, lembra que eu falei também agora há pouco que a divisão, ela pode ser representada. Então, eu posso escrever assim, o 1435 dividido por 7, utilizando, então, esses dois pontos, né? Ou eu posso utilizar o convencional que você está acostumado. O 1435 dividido por 7, ó. Então eu posso usar esse símbolo ou esse símbolo, tá bom? Para representar a divisão. Assim como na multiplicação, eu também tenho duas formas de escrever. Eu posso escrever com esse x, que representa o vezes que você está acostumado, ou eu posso usar apenas um ponto para representar. Então, o quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto, vai dar quem? Vai dar o valor do dividendo. Então, essa é uma forma de eu tirar a prova real para eu validar a resposta que eu encontrei, tá? Vamos fazer então, ver quanto que dá? Vamos lá? Gente, então aqui, quem é o quociente? Olha na nossa conta de divisão, é o 205. Então, eu vou fazer 205 vezes. Quem é o divisor na minha conta armada? O divisor é o 7, aquele número que fica dentro da chavinha. Então, vou multiplicar por 7. 7 vezes 5 são 35, sobe 3, certo? 7 vezes 0, 0, com 3 que subiu, 3. 7 vezes 2 são 14. E agora, eu tenho que somar o resto. Quem é o resto na minha divisão? O resto é 0. Então, eu vou somar 0. Então, vai ter aqui 1.435. Esse aqui é quem? É o dividendo. Aí, agora, para eu verificar se a minha conta foi feita certo, eu vou lá ver se o meu dividendo é 1.435. Ali, ó, certinho. Então, quer dizer que nós fizemos a divisão certinha, beleza? Vamos fazer outros exemplos agora? Gente, então vamos fazer aqui mais duas divisões, tá? E aí, você vai treinando bastante e você consegue fazer aí na sua casa pelo processo curto, tá bom? Mas vamos explicar aqui de novo. Então, eu tenho aqui 188 dividido em 15. Esse 8 representa 8 unidades, esse aqui 8 dezenas e esse aqui uma centena. Então, vamos começar, né, sempre pelo lado esquerdo, pela centena. Uma centena é possível dividir em 15? Não é. Então, quantas vezes o 15 cabe dentro de 1? Cabe 0 vezes. 0 vezes 15 é 0. Então, aqui sobra uma centena. Aí você se lembra, o que é uma centena? Uma centena são 10 dezenas. Então, eu vou juntar essas 10 dezenas aqui com essas 8 dezenas que tá ali. Então, por isso que eu falo abaixo o 8, tá? Então, vai formar uma centena, que são 10 dezenas, com 8 dezenas, formam 18 dezenas. E agora, gente, esse 15 cabe dentro desse 18? Agora ele cabe. Quantas vezes? Uma vez o 15. Uma vezes o 15 são 15. Lembrando que aqui é centena, aqui é dezena, né? Então, são 15. Agora, de 15 para chegar no 18, né? Vamos fazer a subtração. Sobram 13 e aqui sobra 0. Esse 3 que sobrou aqui são o quê? São 3, quanto? 3 dezenas, muito bem. 3 dezenas é a mesma coisa que 30 unidades, não é? Então, o que eu devo fazer agora? Eu vou juntar essas 30 unidades com esse 8, por isso eu falo abaixo o 8, que vai formar, então,
38. E agora, 38 unidades, dá para dividir por 15? Quantas vezes que o 15 cabe ali? Pensa na tabuada do 15. Ai, não sei, o que eu faço? Faz lá, 15 vezes 3, por exemplo. Vai tentando um número aí, tentativa e erro. 3 vezes 5 são 15, sobe 1. 3 vezes 1, 3, 4. Deu 45, ó. Pode passar? Nunca pode passar, então tem que ser um número antes, será? Vou fazer 15 vezes 2. 2 vezes 5 são 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, 3, ó. É menor. Então, qual que eu vou utilizar? O 3 vezes o 15 ou 2 vezes o 15? Sempre o menor, né? Então, aqui vai caber 2 vezes o 15. Lembrando que esse 2 está representando 2 unidades. 2 vezes 15 são 30 unidades. 30 unidades para 38 sobram 8. E agora, esse resto, ele é menor que esse 15. Dá para continuar a conta? Agora não dá. Então, lembra que quando o meu resto é um número diferente de zero, nós temos uma divisão, quem se lembra? Não exata. Então, como nós estamos trabalhando com divisão com números naturais, nós vamos parar a divisão aqui, tá? Porque aí, se você quiser aprender como que continua uma divisão assim, que daí você entra no conteúdo de números decimais, eu convido você a visitar o meu canal, que lá tem a aula explicando divisão com números decimais, beleza? E aí, o que mais mesmo que eu tinha que fazer para eu validar a minha resposta? Eu tinha que pegar quociente, você se lembra? Quociente, então o quociente é 12. Eu tinha que multiplicar pelo divisor, que é 15. Então, eu faria 12 vezes 15. Quociente multiplicado por divisor. Vamos ver quanto que vai dar aqui, né? 5 vezes 2 são 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, 6, tá? Agora, eu coloco um zero, porque eu vou passar para dezena. 1 vezes 2 são 2, 1 vezes 1 são 1. Então, aqui dá 0, 8 e 1. Então, dá 180. O que eu faço agora? Eu tenho que somar o resto, mais o resto que deu 8. 180 somado com 8 dá 188, que é o nosso dividendo. Então, quer dizer que eu fiz a divisão corretamente. Vamos fazer a última divisão agora? Vou fazer no mesmo raciocínio, só que eu não vou ficar escrevendo esses zeros igual nós fizemos ali o passo a passo do procedimento, porque daí, ó, você já vai pegando o jeito, tá bom? Então, aqui, ó, 2 unidades de milhar. Como sempre, eu começo pelo lado esquerdo. 2 unidades de milhar, vai dar para dividir em 32? Não dá, não é? Aí, o que eu faria mesmo? Eu colocaria 0 vezes aqui, dava 0 e continuava o 2, não era isso? Mas então já vamos fazer aqui, cortar um caminho. 2 unidades de milhar é a mesma coisa que 20 centenas. 20 centenas adicionados a esse 0 centena que tem aqui, eu tenho então 20 centenas. 20 centenas que está aqui, dá para dividir por 32? Não dá de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essas 20 centenas aqui e vou transformar 20 centenas em dezena. 20 centenas é a mesma coisa que 200 dezenas, não é? 200 dezenas com essas 4 dezenas que tem aqui forma 204. Então, é por isso que a gente ia lá e fazia o arquinho, assim, para juntar esses números, certo? É o caminho mais curto do que eu ficar fazendo igual eu fiz ali, com o 0 e tal, beleza? Agora, eu vou tentar descobrir quantas vezes o 32 cabe nesse 204. Então, vamos lá. 32 eu vou tentar por 5, por exemplo, tá? Aqui é mesmo por estimativa. 5 vezes 2 são 10, sobe 1. 5 vezes 3 são 15, com 1 que subiu são 16. Olha, 160. Será que cabe mais uma vez? Vamos tentar agora. 32 vezes 6. 6 vezes 2 são 12, sobe 1. 6 vezes 3, 18, com o que subiu 19, 192. E se eu tentasse agora 32 vezes o 7, gente? 7 vezes 2 são 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21, com o que subiu 22, ó. Passou. Então, não vai dar para usar esse daqui, né? Então, nós vamos utilizar aqui, que são 6 vezes o 32.
6 vezes o 32 dá 192. Nós estamos trabalhando com dezenas, né? 192 dezenas. Aí, de 4 eu tiro 2, dá 2. Aqui eu vou ter que trocar. Essa unidade de milhar passa para cá, fica 10. De 10 eu tiro 9, sobra 1, aqui fica 0. E agora, gente? 12. Aqui eu tenho 12 dezenas. É possível dividir 12 por 32? Não é. Então, o que eu vou ter que fazer? 12 dezenas são 120 unidades, não é? Eu vou ter que juntar com esse 8 aqui. Por isso que eu falo abaixo 8, tá? Porque eu estou adicionando essas 12 dezenas, que são 120 unidades, ao 8. Aí, formou 128 unidades. Agora, eu continuo. Olha, todos aqui que eu fiz, eles já excederam o valor. Então, eu vou ter que tentar por um valor menor. Então, nós vamos tentar agora 32. Vamos tentar vezes 3 para ver se dá? 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 3 são 9. Deu 96, deu um pouco menor. Será que eu tento mais um ou já continua assim? Claro que você tem que tentar mais um. Vou fazer agora 32 vezes 4. 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 3 são 12. Ó, 128, deu certo. Então, aqui são 4 vezes, que dá 128, né? Daí, 128 para 128 dá... Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, essa minha divisão é uma divisão exata, porque o resto foi 0. E daí, para a gente tirar a prova real, o que é o mesmo que eu tinha que fazer para validar a minha resposta? Pegar o quociente, que é 64, e multiplicar pelo divisor, que é 32. 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 6 são 12. 3 vezes 4 são 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, 19. Então, aqui fica 8, 4, 10, fica 2048. Mais o meu resto, que é 0, dá o próprio 2048, ó, que deu o meu dividendo. Então, quer dizer que minha divisão está correta, eu validei a minha resposta, tá? E tá tudo ok. Beleza, gente? Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a divisão com números decimais, como eu disse agora há pouco, eu convido você a visitar o meu canal Giz com Giz, que lá tem uma aula prontinha para você, tá bom? Então eu encerro a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, tenha gostado da explicação. E ó, se gostou da aula, deixa um joinha aí, tá bom? E se inscreve no meu canal. Até a próxima aula, gente!